Olá, boa tarde. É habitual, no 25 de Abril, encontrarmos. É habitual estarmos ali na sala da biblioteca, a vermos um espetáculozinho e a falarmos um bocadinho sobre o 25 de Abril. Este ano, devido à situação atípica que estamos a viver, não é possível, mas nós não queremos deixar de estar convosco e de vos dar uma palavra. Falar do 25 de Abril parece fácil, mas não é assim tão fácil quanto isso. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade, trouxe-nos a esperança, trouxe-nos a alegria de vivermos um país novo, um país sem guerra, um país de acreditarmos que melhores dias viriam e que tudo seria diferente. Muita coisa se modificou, muita alegria veio, muita coisa boa veio e principalmente veio a alegria de podermos viver em liberdade, de podermos dizer não, de podermos dizer sim, de podermos dizer eu quero, de podermos dizer eu não quero. Para aqueles que são da minha idade, sabemos o que é isto. Para os mais jovens que já nasceram em liberdade, não sabem o que é não viver em liberdade. Estamos agora a viver nesta situação atípica um pouquinho de não viver em liberdade. De estarmos confinados às nossas casas, de estarmos confinados aos nossos conselhos, de estarmos confinados a não podermos sair com os nossos amigos, de estarmos confinados a tanta coisa. Talvez vocês agora entendam quanto era difícil viver sem liberdade. Não podermos ler os livros que nós gostaríamos, não podermos ouvir as canções que nós sabíamos que existiam, mas que não passavam na rádio, que não eram permitidas na rádio, não podermos ver os filmes que nós sabíamos que existiam, mas que não apareciam nos cinemas, nem que a televisão não podia dar. Estávamos confinados a 2 canais de televisão, o primeiro e o segundo canal, e que só víamos aquilo que meia dúzia de senhores entendiam que nós havíamos de ver. Não sabem o que é chegar aos 18 anos e ir para a tropa, e ir para o ultramar, que era assim que se chamava às antigas colónias portuguesas. Não sabem o que era por estarem reunidos 3 ou 4 pessoas na rua, ou por estarem a querer conversar de alguma coisa que não fosse permitida, ou que eles entendessem que não é, que se estaria a conversar de alguma coisa que não fosse permitida e que viesse uma carga policial sobre vós e que fossem, para além de serem agredidos fisicamente, fossem detidos e fossem para as prisões políticas. Portanto, o 25 de Abril é uma data que não pode ser esquecida. É uma data que precisa de ser sempre lembrada, precisa de sempre ser reconhecida e que vocês, que não o viveram, como as pessoas da minha geração, precisam de conhecer bem. E como é que a podem conhecer bem? Olha, aqui na biblioteca podem vir aqui e debruçarem sobre os livros que nós aqui temos. Temos aqui uma série deles, alguns até de escritores que eram da chamusca, que é o caso do Apio. Depois tem aqui uma série deles e que devem ler e devem conhecer. Porque nem sempre os professores têm tempo de entrar em pormenores na escola, vos possam explicar exatamente o que foi o 25 de Abril. Eu quero-vos dizer que, sem ser as minhas coisas particulares da minha família, da minha vida, civilmente, digamos assim,
foi a data mais importante. Penso que só neste momento, com aquilo que estamos a viver, só no dia em que se descobrir uma vacina que nos permita ultrapassar esta situação, poderei igualar talvez a alegria que tive quando foi o 25 de Abril. Trago até aqui, não se vê bem, mas eu trago-vos aqui uma fotografia de uma manifestação a que eu assisti no dia 29 de Abril de 1974, em que eu estou aqui, que foi o dia em que as tropas de Santarém, as tropas de Salgueiro Maia, chegaram a Santarém depois de terem ido a Lisboa libertar o país. Muita coisa que podia contar, porque assisti ao 25 de Abril em logo. Salgueiro Maia era um homem que eu conhecia, de Santarém. A mulher dele, a doutora Ana Tércia Salgueiro Maia, foi minha professora de matemática e foi minha explicadora de matemática. É uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito e a maior amizade. E o Salgueiro Maia era um homem extraordinário, a quem devemos, na realidade, a liberdade. Nós sabíamos que mais dia, menos dia, alguma coisa se iria passar, porque tinha havido, já em março, em Intentona das Caldas, havia movimentações, notava-se movimentações a nível estudantil, havia qualquer coisa no ar que nós percebíamos que haveria qualquer coisa. O quê e quando exatamente também não sabíamos. Portanto, poderia ser talvez um golpe de extrema-direita, como também poderia ser um golpe que nos trouxesse a liberdade. Graças a Deus foi um golpe que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe o fim da guerra colonial, que nos trouxe o fim das prisões políticas, que nos trouxe a alegria de vivermos e a alegria de podermos, como eu já disse, dizer não e dizer sim. E de podermos finalmente escolher os governos que nós quiséssemos e que pudéssemos finalmente dizer livremente: eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu não quero isto, eu não quero aquilo. A vocês, todos os mais jovens, eu desejo que vivam sempre em liberdade, que vivam sempre em alegria, que vivam sempre com esperança. Costuma-se dizer que a democracia não é o sistema político ideal, mas é o melhor que se pode arranjar. Portanto, vamos viver a democracia em pleno e nunca esquecendo também uma coisa: a minha liberdade acaba quando começa a tua, mas também não esquecendo que a tua acaba onde a minha começa. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer: a Chamusca participou ativamente no 25 de Abril de 1974. Era habitual, há 46 anos, digamos assim, as escolas que antigamente se chamava primária, que era o primeira, segunda, terceira e quarta classe, que atualmente se chamam primeiro, segundo e terceiro ano, fazerem um passeio a Lisboa para os meninos da terceira e quarta classe irem visitar Lisboa, porque a televisão não mostrava Lisboa, nem todos os meninos tinham televisão, as televisões, poucas casas tinham televisão, a maior parte das pessoas via televisão nas coletividades, no Benfica, no Sporting, no grupo, é que as pessoas poderiam ver televisão. E quando é que as pessoas iam ver televisão? Iam ver ao sábado, uma série muito interessante e muito engraçada, que era o Bonanza, e às vezes um bocadinho à tarde ao domingo. E então, eu vou-vos contar essa história. Essa história é muito engraçada. Aos meninos da Chamusca, do terceiro e quarto ano, no dia 25 de abril de 1974, estavam em Lisboa. O passeio da escola foi no dia 25 de abril de 1974. Então, eu, há uns anos, escrevi uma coisa sobre esse passeio, que vos vou ler e que vos vou contar. É o Passeio a Lisboa. No ano letivo 1973-1974,
os professores da terceira e quarta classes da Escola Primária da Chamusca programaram para as atividades lúdicas e culturais da escola um passeio a Lisboa com os seus alunos. O dia escolhido foi o dia 25 de abril de 1974. O dia nasceu algo agitado. Falava-se de confusão às portas de Lisboa e alguns pais mais receosos chegaram mesmo a não deixar viajar os seus filhos. Mas a maioria permitiu que os gaiatos partissem felizes rumo à capital. Todos queriam ver a grande cidade, os seus museus e, claro, o jardim zoológico. Os professores acreditavam que as crianças iriam viver uma bela jornada educativa e, entre todos, o ambiente era fantástico. No entanto, ao chegarem a Lisboa, a cidade que todos esperavam encontrar, repleta de gente nas ruas, estava quase deserta e o único movimento que se via era de tanques de guerra, viaturas militares e pelotões de soldados por todos os lados. Lisboa mais parecia o cenário de alguns filmes que a miudagem de longe em longe espreitava na televisão. Talvez por isso o entusiasmo não diminuiu e até talvez tenha aumentado, em nítido contraste com algum nervosismo mal disfarçado dos professores. Mesmo assim, a visita de estudo prosseguiu em demanda dos museus. Mas qual que? Os museus estavam fechados. Bom, estava a possibilidade do jardim zoológico, já que a perspectiva de uma aula viva de arte e de história parecia cada vez mais distante. Mal sabiam estes intrepédidos viajantes que naquele dia era a história que se fazia ali, mesmo ao seu lado, quase sem eles darem por isso. Ainda conseguiram fazer uma pequena visita ao zoológico, mas por pouco tempo. O jardim, a partir de uma determinada altura, também foi fechado e entre a surpresa e a decepção, as criançada lá se meteu de novo nos autocarros. Então e agora? Agora vamos comer os nossos farnés para o Parque de Monsanto. E depois? Depois vamos até à Praia do Guincho. E assim foi. O passeio não se perdeu e a excursão dos alunos chamusquenses viveu o 25 de Abril entre o Jardim Zoológico, o Parque de Monsanto e a Praia do Guincho. No regresso à Chamusca, os pais ansiosos e preocupados, na altura não havia telemóveis, respiraram de alívio ao verem chegar os autocarros com os seus heróis. Afinal, eles tinham marchado sobre Lisboa e regressado a casa são e salvos, com o dever cumprido, a barriga cheia e a ditadura derrubada. A estes pequenos heróis, que há 46 anos, hoje mulheres e homens, é dedicada esta pequena história que, meio a brincar e disparar a recordar o dia por eles vivido em inocência, mas que mudou o rumo da história em Portugal. Feliz 25 de Abril para todos.